Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês as melhores confirmações para você poder pegar entradas top aí no mini índice, no mini dólar, no Forex, no ouro, em criptomoedas, em qualquer tipo de ativo, utilizando esses indicadores aqui que fazem parte do nosso operacional Fênix, no método Fênix. Então, galera, desde já peço a vocês, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e bora aprender aqui como é que a gente confirma qualquer tipo de entrada que você queira fazer. Galera, as nossas entradas elas são muito bem calculadas para você conseguir poder pegar as melhores operações. Veja só hoje aqui, ó, o início desse pregão no mini índice. O histograma lá no nosso indicador está mostrando tendência de alta, beleza? O preço já iniciou rompendo o nosso canal por conta de um gap de alta, né? Veja que acontece uma queda, um movimento de queda. E olha só, quantidade de volume que entra aqui. Vamos até dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor. Olha a quantidade de volume que entra, ó. Um volumezinho grande, né? E depois o preço tenta cair de novo, se escorando na nossa média de exaustão. E olha só, a tendência está de alta ainda, mostrando lá no histograma. E o fluxo vendedor já fica pequeno, tá vendo, ó? Mas ainda não tem fluxo comprador. Aí começa a subir o preço, ainda, ó. Olha aqui desse lado. Ainda sem fluxo nenhum de compra. Só que aí o preço começa a ficar escoradozinho, ó, na nossa média de exaustão, sem fluxo de venda. Olha só, existe aqui uma diminuição do fluxo vendedor. Para a galera que opera Price Action, isso aqui é uma ótima confirmação, ó, de um rompimento de topo anterior ao rompimento. Você conseguiu visualizar uma diminuição do fluxo de venda. Você consegue montar aqui uma LTA, ó, e quando o preço tenta cair aqui depois que rompeu, tenta testar a LTA, deixando esse pavio rejeitando, sem fluxo nenhum de venda, poderia ter um gatilho para comprar aqui. Tranquilo? Vejam que a nossa operação, eu gosto muito de pegar aqui, ó. Seria aqui nesse teste aqui da nossa, esse testezinho aqui da nossa média de exaustão, só que ainda tinha muito fluxo vendedor e o volume comprador ainda não tinha aparecido. Então, o ideal é o quê? Depois que ele começa a mostrar fraqueza no volume de venda e entra fluxo comprador. E se você utilizar o mínimo de price action, ó, é rompimento de topozinho aqui anterior que já tinha sido testado. Uma, duas, três, quatro. Rompeu. Ó, olha o pullback. Olha o candle que ele rompe. Na verdade, os dois candlezinhos, ó, testando, sem fluxo. Novamente um candle comprador, já entra fluxo de compra, mais um candlezinho vendedor sem fluxo de venda e novamente mais um candle comprador com fluxo maior. Então aqui seria uma entrada de rompimento, né? Um rompimento de topo e confirmada com visualização da diminuição do fluxo de venda com rompimento de topo com fluxo comprador. Olha só, mais de 700 pontos. Beleza? A favor da tendência mostrada pelo nosso histograma, olha lá em cima. E veja aqui nessa região de topo, galera, o preço começa a montar topo, ó. Por que que eu falo que começa a montar topo, galera? Meu indicador aqui, veja que eu tenho uma média rápida, ele para de ficar vermelho e volta a ficar branca. Mostra aqui uma região de topo e ainda estou em tendência, tá lá verdão, ó. Só que qual é a regra que eu tenho no meu operacional? Para eu fazer uma operação e de venda contra uma tendência como está aqui forte, eu preciso de um rompimento de uma estrutura de alta ou uma estrutura de baixa. O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho esse pavio, eu posso ajustar para esse outro pavio aqui e posso puxar lá em cima, ó. Então, no rompimento dessa estrutura aqui, já que eu visualizei a diminuição do fluxo comprador, diminuição do fluxo comprador, mesmo agora estando com essa tendência forte na compra, o preço desce, fica abaixo da média de exaustão, que já está vermelho, ó.
Volta candlezinho os compradores sem fluxo nenhum de compra e depois fecha um candle vendedor abaixo e olha o tamanho do stop. Se eu deixar atrás da mínima do candle, que seria o ideal, é 140 pontos. E olha o trade, mais de 1.500 pontos. Então você tem uma entrada confirmada aqui para pegar contra a tendência, para encarar uma reversão, né? E o preço já tinha o quê? Rompido o canal, voltado para dentro do canal e voltado a testar a nossa média de exaustão. Veja que é diferente daqui, né? Que ele fica dentro do canal com fluxo vendedor e depois volta a subir e não tem continuação no movimento da queda, né? Então, é um pouco diferente, ó. Então, a gente já fica mais atento a esse tipo de movimento. O preço está acima da média de exaustão e aqui está abaixo da média de exaustão. Não é porque o preço rompe o canal que a gente vai fazer a operação. A gente tem que estar atento nesse tipo de movimento. Beleza? Mesma coisa aqui, galera, ó. Olha só como o preço monta essa região aqui de fundo. Deixou esse pavio, né? Monta esse fundo aqui. Aqui eu não faço operação, ó. Existiu aqui o pico de volume na nossa leitura. Eu identifico aqui que aqui é uma exaustão. O preço sobe, entra fluxo de compra. Depois ele volta a descer aqui, ó. E nessa volta, galera, ele já não tem fluxo de venda, ó. Já não tem fluxo de venda aqui. Aqui nos vendedores sem fluxo. Daria um tradezinho comprador aqui, ó. Deu aqui 280 pontos. O preço vem, galera, ó, desce, fica abaixo da média de exaustão. Se você ainda está nela, você sairia aqui no 0 a 0. O que que o preço faz? Sobe, fica abaixo da média de exaustão, até entra fluxo de venda, ó, mas eu sei que aqui foi uma exaustão de movimento. Por isso, tenta testar, nem consegue testar o fundo, vem testar só essa lateralizaçãozinha aqui, ó, esse range. E aparece o que novamente? Candles vendedores, ó, sem fluxo nenhum de venda. Depois o preço volta a ficar acima da média de exaustão, possibilitando gatilho para comprar. E olha só, confirmando. Olha os candles vendedores aqui, ó, fazendo o quê? Até um pullback nessa região de topo, ó, nessa regiãozinha de topo. Candle vendedor, ó, sem fluxo de venda. Então, gatilho para comprar. Tranquilo? Novamente, correção, fluxo de venda. Até entra um candlezinho com fluxo de venda grande, mas é menor do que os compradores. Então, continuação no movimento. E olha como o preço chega nessa região de topo aqui, galera, ó, diminuindo, perdendo fluxo comprador. Zero fluxo de compra, ó. A gente poderia fazer uma venda aqui. Mas Wesley, tem a regra é clara. A gente só faz operação quando romper uma LTA ou uma LTB, porque está contra essa tendência aqui, ó. O histograma está lá verde. Olha só, o preço desce, entra fluxo de venda, depois volta a testar, ó, confirmando a nossa operação mais ainda, ó, sem fluxo nenhum de compra, ó. Fechou abaixo, rompendo a nossa LTA, eu tenho venda aqui, ó. Pode vender até aqui, correção sem volume de compra, continuou o movimento, 800 pontos. E se você quiser utilizar só com base no price action, você tem aqui, ó, a região de topo duplo, né? Região de topo duplo aqui. Por isso volta a testar sem fluxo e dá esse movimento lindo na queda. Preço está lateral, ó. Lateral. Preço lateral, galera. O que que acontece? Olha quando ele rompe aqui. Esse candle comprador, fluxo de venda, fluxo de comprador muito menor do que o de venda. Antes de romper, já estava mostrando, ó, candles compradores sem fluxo de compra. Depois que rompeu, poderia só vender. Se voltou um candlezinho, melhor ainda, tradezinho na venda. Aqui,
Novamente, tentou fazer um falso rompimento, voltou a ficar acima, mas depois desceu. Dois candlezinhos subindo sem força, ó. Olha a venda. Desculpa aí, galera, que eu tô um pouco gripado, por isso que não tá tendo vídeo esses dias. Mas, ó, novamente, olha como o gráfico vai mostrando a você para onde que o preço vai. Olha a diminuição do fluxo de venda. Acima da média de exaustão. E aqui tinha rompido. E aqui montou o quê? Montou uma região de fundo. Depois que você consegue enxergar isso aqui, ó, a gente poderia comprar. Por que que dava para comprar aqui? Olha só, galera, ó. Tá cinza, não tá em tendência. Ah, e outra coisa, mesmo que tivesse em tendência, ó, tem essa LTB aqui já rompida, ó, que o preço voltou a testar com pouco fluxo de venda e a gente compraria. Ó, 200 pontos e levou até lá em cima 500 pontos. Então, galera, é desse jeito que a gente consegue analisar os indicadores aqui para confirmar região de sobrecompra, região de sobrevenda, confirmação pelo volume, além da formação de topos e fundos que eu não falei tanto no vídeo, que a gente consegue visualizar aqui no oscilador, né? Além de divergências, que as divergências também ficam muito, mas muito claras através dos nossos indicadores, ó. Esse topo está mais alto e no gráfico esse topo está mais baixo, já mostra uma fraqueza no movimento. Aqui, ó, esses praticamente aqui está paralelo e aqui está decrescente, ó, mostrando a fraqueza que está existindo no movimento da alta para o preço conseguir fazer um movimento de queda. Aqui novamente, ó, porque existiu aqui uma correção um pouco maior? Porque a venda ela mostrou uma fraqueza. Olha essa divergência, fundo mais baixo do que o fundo anterior e no gráfico o fundo está mais alto. Então por isso que existiu essa correção um pouco maior até que entra volume comprador. Por isso, por conta dessa divergência que estava acontecendo aqui. Beleza, galera? Isso aí é um pouquinho só, o icebergzinho, assim, a pontinha do iceberg de tudo que os nossos indicadores, a nossa leitura, ela consegue proporcionar para quem estuda, para quem olha o gráfico dessa maneira, galera. Então, Price Action dá para confirmar todas as operações analisando os nossos indicadores. Se você gostou do vídeo, galera, tem interesse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí com preço promocional para você adquirir, beleza? E se tiver interesse também na nossa mentoria, tô com preço promocional aí, muito top, para você conseguir dominar todo esse método. Então, desde já, já peço a vocês, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro game. Falou!